O Deus das divinas revelações me colocou aqui para entregar algo ao seu coração que clama por respostas urgentes, porque você não aguenta mais viver do jeito que tem vivido e sofrer por alguém que deveria te amar e te proteger. O Senhor fala para mim que o tempo de solidão está chegando ao fim. O Senhor manda dizer ao seu precioso coração ferido que Ele vai te curar de tudo que aquela pessoa fez, inclusive daquelas sombras que te acompanham dia a dia, fazendo você lembrar de dores do passado que tanto te consomem e que te fazem chorar. O Senhor revelou para mim um homem navegando nas redes sociais e, ao se deparar com teu perfil, ele para de navegar e olha. E ele vai a fundo, clicando no seu nome, indo na sua foto. Ele dá um zoom, ele amplia, ele aumenta e consegue enxergar no teu semblante algo diferente. E ele gasta o seu precioso tempo olhando para você e pensando: quem é essa pessoa? Como veio parar aqui? Porque de um fato misterioso, de um jeito misterioso, você apareceu para ele e ele aparecerá para você. Porque o teu perfil, ovelha, chamou a atenção de um homem inteligente que enxerga além do estereótipo. Ele é alguém que enxerga a essência, o coração. Ele é alguém, eu vou entregar, que ama pelo que existe dentro e não pelo que ele vê por fora. Eu via ele pegando um telefone e fazendo assim, passava, mas quando chegava na sua foto, de uma forma misteriosa, ele parava tudo e ele olhava, ele ampliava e ele pensou: como chegou essa pessoa querida aqui? E ao saber mais sobre você, ele se encanta mais porque ele descobre que você é temente ao Senhor. E o fato de você ser temente faz com que ele procure saber mais informações ao teu respeito. E de tanto ele olhar ao teu perfil, isso é profético, escute, ele fica interessado. E agora vem um desafio para ele: como chegar até essa pessoa tão especial e diferente? Porque o que chama a tua atenção nele é o fato de você ser diferente. Por isso, não queira copiar um modelo que alguém exige, que uma sociedade tenta padronizar. O fato de você ser diferente, mistério de Deus, é que chamou a atenção dele. E sendo você diferente mesmo, com a tua essência, com esse teu charme, com esse teu jeito, ele começa a ficar muito interessado. E ele quer um encontro. Ele quer um momento. Ele quer estar ao seu lado e ele vai ser ousado. Ousado por quê? Porque ele tem que chegar até você. E agora ele vai buscar a ocasião, ele vai tentar de alguma forma, mandando mensagem, ligando, se aproximando. Ele vai começar a demonstrar um sentimento e um interesse. E sabe o que é mais lindo? Porque eu vejo uma mulher de oração, de joelhos dobrados. Eu vejo esse sentimento que ele sente sendo recíproco. Porque quando você conhecer esse homem inteligente, mistério, você vai se identificar com ele. E você vai ver que existe algo nele que falta em você, e ele verá que existe algo em você que falta nele. Então haverá, aleluia, um propósito nessa união. Decanto, calaçai, é muito mais do que um amor, é um propósito. Você crê nisso, ovelha? Não é possível. Deixa o like se você crê, se você recebe. É muito mais do que uma união, é um propósito. É muito mais do que uma união de amor, é um propósito. E ele é tão inteligente que ele sabe esperar. Ele não é afoito. Ele não é precipitado.
Ele sabe respeitar o seu tempo e o seu limite. Ele sabe respeitar os seus momentos mais sombrios, onde você precisa do silêncio para se recompor, como também sabe agir no tempo certo para não deixar você tomar decisões precipitadas que venham fazer você sofrer, que venham fazer o casal sofrer. Ele é alguém que quer uma união e não só apenas um momento de prazer. Ele quer um lar, ele quer uma família. Ele não é uma pessoa, um forasteiro, um aventureiro que quer brincar com o teu coração. Esse é o presente que Deus está enviando para uma ovelha que está clamando nessa campanha. E se você está nessa campanha, ovelha, clamando e buscando, saiba que esse presente está chegando. Pastor, mas eu queria que tivesse chegado logo. Deus não mandou logo. Eu vou repetir, sabe por quê? Porque você não estava preparada para receber. Se você prepara, se você recebe a bênção antes do tempo, a bênção poderá virar até maldição. Então Deus não deixou realmente chegar antes do tempo, porque Ele tratou você e trata nessa campanha. Porque tu precisa de cura. E tu sabe muito bem do que aquele homem fez. Tu sabe muito bem do quanto ele te fez sofrer, do quanto ele machucou você. E você tem que reagir com a fé. Declara, vou reagir com a fé. Porque se tu não reagir com a fé, minha filha, tu acaba perecendo espiritualmente. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer ver você em constante alegria e em constante crescimento. Mas as feridas precisam ser tratadas. E a forma de tratar as feridas é na campanha. E você não vai ser curada só numa área, só numa região, só num local. Você vai ser curada por completo, 100%. Deus vai te deixar zerada, sem problema nenhum. A cura alcança o teu corpo, o teu sangue, a tua pele, os nervos, o sistema nervoso, os ossos, os membros. A cura alcança o seu psicológico, o seu emocional. Para você não entrar ferida numa próxima relação e acabar chorando, como já chorou muito. E Deus não quer mais ver você sofrendo. Eu vejo uma mensagem, Deus falou para mim aqui agora, chegando em um celular. E você, quando olhar a mensagem, você vai se encantar e você vai ver bem que o meu pastor falou, que a mensagem iria chegar. Uma mensagem vai chegar, que vai ser uma mensagem desafiadora, porque Deus vai lhe dar um presente que há muito tempo você vem só pedindo, mas não tem visto Ele se aproximar. Ele está chegando, Ele está correndo, Ele está indo na tua direção, por isso não desista, persista, insista, e a bênção vai ser linda, grava isso. Escreva aqui 7 vezes, a minha bênção vai ser lindo, pode botar, a minha bênção vai ser linda, pode colocar, sim, mas a beleza dele, maior, vem de dentro, assim como a sua. E você vai saber, minha filha, que o tempo de cura, para você ser curada, foi de suma importância, para que houvesse uma regeneração, uma reestruturação. Tem sonhos aí que tu acha que não vai acontecer, não tem condição, não tem dinheiro hoje. Ele chega para ajudar, ele chega para agregar, ele chega para somar. Ele não é um sanguessuga, ele não é alguém que quer brincar contigo. Ele quer te amar, quer te respeitar, quer te honrar, porque ele conheceu o que é o amor. E alguém aqui, por ter passado por uma relação tão triste, acabou esquecendo o que é o amor, mesmo querendo ser amada. Porque o modelo de amor que você teve te bateu, te feriu, te traiu, te humilhou. E essa não é a referência, esse não é a referência de um modelo de amor para você. Porque o amor verdadeiro ajuda a pessoa que está ao lado, a pessoa que está caída, a pessoa que está ferida e até a pessoa que perdeu tudo. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano para um mestre da lei,
para um intérprete da lei, porque mestre é Jesus. Ele desafia aquele homem a passar a amar com uma linda parábola. E aquele homem, na intenção de colocar Jesus à prova, acaba entrando numa prova, porque mexeu com a pessoa errada. Pega aí. Tem gente que está mexendo com a pessoa errada e vai pagar preço muito alto. Tem gente que está mexendo com a pessoa errada e vai pagar um preço muito alto por isso. Mas você não pode tocar aonde a mão de Deus está tocando. Você não pode tentar fazer o que Deus já faz por você. Você tem que apenas confiar e deixar Jeová trabalhar, e Ele está trabalhando aqui. Ele está trabalhando sim, e Ele te ama. E Ele não vai deixar você ser enganada como você um dia já foi. Ele vai tirar de perto de você quem tem que sair, sabe por quê? Porque tem pessoas que estão atrapalhando tudo que Deus está fazendo. E se atrapalham, acabam impedindo você de ter acesso a quem de fato tu precisa ter, porque é bênção e promessa. Então, se você não manda embora quem deveria ir, você impede a bênção de chegar e faz o tempo de sofrimento, em vez de abreviar, ampliar. Mas como Deus é tão bom e tão lindo, Ele faz por ti aquilo que você não consegue fazer. E Ele vai continuar fazendo por você o que for necessário para te salvar e te abençoar. Jesus, quando vê um homem muito inteligente se aproximar dele, de uma forma implícita, Jesus vai contar uma parábola que vai sacudi-lo. Porque aquele homem se aproxima perguntando: mestre, o que devemos fazer para ser salvo? Se ele é um intérprete da lei, como que ele não sabe como ser salvo? Sabe por quê? Porque a lei não salva, mas a graça salva. É Jesus a graça que salva. E Jesus vem reinterpretar uma lei que estava sendo interpretada por alguns de forma equivocada. Então, quando ele é colocado à prova, Jesus reverte o jogo. E ele está revertendo o jogo ao teu favor. Oh, que mensagem forte! Deixa o like, se inscreva no canal, clica no sino, ative todas as notificações e abra o teu coração para que essa mensagem possa surtir o efeito para o qual o Senhor está enviando. Curtiu? Então clica nessa setinha aqui, compartilhe, bota nos stories do seu WhatsApp e do seu Facebook e do seu Instagram também. Coloque e volte para a live e envie para 7 amigas, 7 grupos, e vamos espalhar essa corrente do amor, essa corrente do bem. Não é sobre religião, é sobre o amor de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus ouve primeiro, para depois falar. Porque se você não sabe ouvir, dificilmente saberá reproduzir as palavras certas nos momentos corretos. Jesus, ouvindo ele, espera vir a pergunta: mestre, o que devemos fazer para que possamos ser salvos? O que devo fazer para conseguir a vida eterna? Outra tradução. Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende, interpreta o que elas dizem? 2 perguntas: o que a Escritura diz e o que ele entende. O que a Escritura diz, o que as Escrituras Sagradas dizem e como ele interpreta. Por que Jesus está falando isso? Porque a forma dele interpretar a Bíblia estava errada. Jesus não envergonhou aquele homem inteligente na frente das pessoas, porque ele sabia que existiam feridas ali que precisavam ser tratadas naquele momento. E agora é a hora do tratamento. Campanha. Meu Deus, a mensagem está muito forte. Fica até o final, minha filha. Deus está falando com você. E naquele exato momento, aquele homem começa a entender a mensagem. Aquele homem começa a entender que algo precisa mudar dentro dele.
aquele homem começa a evoluir naquela experiência com Jesus. Porque experiências com Jesus nos fazem, ovelha, evoluir com o tempo. Experiências com Jesus nos fazem evoluir com o tempo. E se você quebra os momentos de experiências, você deixa de crescer, você declina, você começa a perder. E não é mais tempo de perder, é tempo de lutar para ter o que Deus lhe prometeu. Tá pegando? Como é que você entende? O que as Escrituras Sagradas dizem? E ele vai responder: ame ao Senhor seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as forças e com toda a mente. Ponto. Até aqui, Jesus não fala nada. E ele continua: e ame o seu próximo como você ama você mesmo. Aqui estava o problema da vida dele, porque aquele homem não amava o próximo como deveria. E Jesus é tão bom, tão lindo, tão maravilhoso, que ele não vai envergonhá-lo na frente da plateia, da multidão, na frente dos discípulos. Jesus, de uma forma muito sábia, atinge a inteligência daquele homem, porque a sabedoria sobrepõe a inteligência, porque a sabedoria vem de Deus, a inteligência vem do homem. Oh, meu Deus, que forte! Jesus responde: a sua resposta está certa. Ele afirma: está certa a sua resposta. Mas Jesus viu que ele não vivia aquilo. Jesus viu que faltava ali algo que ele não fazia. E se tem faltado algo que você não faz, comece a fazer. Porque assim você atrasa o processo, você atrasa a bênção, você atrasa o seu crescimento espiritual, a sua evolução financeira, você atrasa a cura. Tem coisas que você tem que mudar para ontem, você sabe muito bem. Tem vício, luta contra o vício. Tem problemas internos, lute em campanha contra esses problemas internos. Tem problema com as pessoas, ore, busque resolver o mais rápido possível. E isso não quer dizer voltar a viver do lado, ao lado, junto, não. Libere esse perdão, e essa campanha também tem o poder de fazer você liberar perdão para quem precisa. Perdão não te torna amigo das pessoas, te torna livre de um peso que não te pertence. Perdão não te torna amigo das pessoas que você perdoa. Perdão te torna livre de um peso que você carrega dos outros. Meu Deus, que coisa forte! Ei. É Jesus que está falando aqui, hein? É Deus que está falando através da minha boca. E por que eu falo isso? Porque tem ovelhas aqui que precisam perdoar. Tem ovelhas aqui que precisam perdoar para ontem, para que você possa ser livre de um peso que não te pertence. Você tem que ser livre desse peso o mais rápido possível, porque senão o prejuízo maior é seu. Essa campanha vai fazer você perdoar. Tem gente que tem que perdoar aquela pessoa que lá na infância abusou de você. Tem gente que tem que perdoar aquela pessoa que te agrediu lá atrás, inclusive forçando você a fazer algo que não deveria fazer. Eu sei que se fosse hoje os tempos seriam diferentes, mas você precisa perdoar esse homem. Você precisa perdoar esse marido que te ofende, que te machucou, que te magoou, que te traiu. Você precisa perdoar esse filho que parece ingrato diante de tanta luta e dor que você fez para dar o melhor para ele, para ela. Você precisa perdoá-la. Você precisa perdoar essa mãe. Você precisa perdoar esse pai. Você precisa perdoar. Porque o perdão traz crescimento e evolução, traz libertação e prosperidade. Porque alguém que se trava por causa de um sentimento que você carrega dos outros, porque isso é a falta de perdão, você acaba deixando de usufruir do que há de melhor, do que Deus tem preparado para ti. Esse homem tinha mágoas no coração.
esse intérprete da lei, esse fariseu tinha mágoas no coração. E perceba que Jesus não veio criticá-lo nem julgá-lo. Ele era rigoroso, não era criterioso, ele era rigoroso para os amigos, para os inimigos, o rigor da lei. Ele era aquele homem que falava bem, mas fazia tudo o contrário do que falava. Conhece alguém assim? Jesus vai responder para ele assim: sua resposta está certa. E ele olha nos olhos daquele homem, foca nele e diz: faça isso e viverás. Por quê? Porque ele não fazia. Porque quem se apega a costumes, a dogmas, a religião, não é salvo e não ama a Deus verdadeiramente. Jesus falou para ele: faça isso e viverás. Entendemos, ovelha, que Jesus falou nas entrelinhas que ele precisava fazer o que ele estava falando, o que ele estava interpretando, o que ele estava pregando, mas ele não fazia. E ele entende a mensagem e fica em silêncio. E essa revelação traz para o seu coração e o meu que nós devemos se esforçar para se aperfeiçoar todos os dias da nossa vida. Oh, minha filha, deixa o like nesse vídeo. Deus está falando comigo e com você. Aleluias! Meu Deus. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar. Por que ele vai se desculpar? Porque Jesus tocou na ferida dele. Pega aí, filha. Jesus tocando na ferida é para curar, e essa campanha é para tocar na tua ferida, para te curar de vez, de tudo que você precisa para ser feliz outra vez. Oh! Você pegou? Você recebeu? Vai ter cura! Darassuti canta lá e assai. Vai ter cura. Ele está tocando na ferida, não é para te fazer chorar. Perdoa ele. Ele está tocando na ferida, é para te curar. Perdoa ela. Perdoa a mulher que bagunçou a tua vida, que tomou quem é teu, que fez uma confusão na tua família. Perdoa. Perdoa a tua prima. Perdoa teu primo. Perdoa teu tio. Perdoa teu avô. Perdoa teu pai. Perdoa aquele homem que te tocou. Perdoa aquela mulher. Perdoa. Escreva: eu perdoo. Coloque aqui, ó. Vou te desafiar. Você vai colocar os nomes das pessoas que você está perdoando. Coloque 7 vezes. Pastor, são tantas. Então vai começando. Eu perdoo o João, eu perdoo o João, eu perdoo o João, eu perdoo a Maria, eu perdoo a Maria. Vai escrevendo aqui. Isso vai te libertar. É profético. É um ato profético. Faz o conselho do seu pastor, velho. Eu estou sentindo forte de falar isso para você. E não é à toa, não programei, não tem caderninho aqui programando nada não. É Deus que está dando e eu estou entregando. Vou falar: deixa o like nesse vídeo, faz o que eu estou te falando. Eu estou sentindo no coração, ovelha. Esse vídeo precisa alcançar mais pessoas, compartilha, bota nos stories do Face, do Zap, do Instagram, coloca nos grupos. Porque o perdão está travando a vida de muita gente. Deus quer curar. Deus quer curar. Porque entrar numa relação ferida, você vai ferir alguém que veio para te amar. E tem gente que sabe aqui. Se você quiser escrever. Eu sei que tem gente que entrou aqui e sabe que essa palavra é para você. Você entrou numa relação, tinha tudo para dar certo. Mas as feridas internas impediram o dar certo. Pegou. Tá brabo hoje, pastor? Não, ovelha. Jamais. Seu pastor te ame muito. O pastor tem que trazer real, ovelha. Você precisa de um pastor. Lembra o que Isaías falou? Não, ovelha sem pastor. Ovelha sem pastor é a ovelha que está correndo risco, porque os lobos vão lá e ó. Ele quer se desculpar. Querendo ele se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? A Jesus não diz, mas eu entendo. Olha que revelação profunda. Agora você fez a pergunta certa. Porque é a pergunta certa que te transporta para o lugar ideal. Para a sua desenvoltura, para o seu crescimento.
para a sua vitória. Agora fizeste a pergunta certa. Quem é o próximo? Só que Jesus não responde o próximo que ele quer saber de uma forma direta, mas vamos dizer que de uma forma indireta, contando uma parábola. Jesus vai responder para ele assim: ouça a parábola, porque ela é libertadora. Alguém ouve a parábola do bom samaritano, mas não entende tudo isso. Tem muito mais coisa, claro, mas não entende tudo isso. Agora você está entendendo, nós estamos entendendo. Ele vai dizer: olha, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a Terra Santa. Jericó, uma cidade de classe média alta. Classe alta. E ele vinha descendo, então o homem era rico, porque provavelmente morava em Jericó. O homem tinha muito dinheiro. Esses detalhes são importantes, ovelha, porque quando você vê Jericó e você estuda e você entende, vou lhe provar que Jericó era muito uma cidade rica, que lá morou o pai de Bartimeu, que foi um general. Lá esteve Bartimeu, que ficou na porta da cidade pedindo esmola, porque ali moravam pessoas ricas. E aqui está descendo um homem de Jerusalém para Jericó, que provavelmente morava lá, então ele era rico, tinha muito dinheiro, muitas conquistas. Só que o que ele não esperava era que o dia ruim fosse chegar, como chega para algumas pessoas. Jesus manda a gente ter mais atenção com o dia ruim do que com dias bons. A questão é como você vai responder nesses episódios. E eu vou dizer para você, eu já passei por momentos muito difíceis. E nesse último momento difícil que eu passei, eu ouvi da boca da pessoa que eu amo muito: você foi muito forte diante de tanta dor e tanta luta. Aí eu, ouvindo isso, eu falei: glória a Deus, porque minha força vem do Senhor. É assim que devemos fazer e ser. Você só descobre a força que tem quando você enfrenta uma enfermidade, uma adversidade, um problema, uma separação no casamento. Você só sabe da força que você tem quando o caos aparece, quando a calamidade chega, quando a tribulação alcança você, quando você enfrenta um deserto. Então você tem que treinar dia a dia, minha filha. Você tem que treinar todo dia, meu filho. Sabe para quê? Para você se condicionar, para você se preparar. Muitos buscam a academia, está correto, você cuidar do corpo, porque isso é saúde, isso é muito importante. Correr, andar de bicicleta, caminhar. Faça isso, faça. Mas muitos também deixam de cuidar do espiritual. E o que alimenta o seu corpo hoje em dia é a comida, arroz, feijão, carne, ovo, essas coisas. Mas o que alimenta o espírito, o espiritual, é a palavra, campanha. São essas lives espirituais. E esse homem aqui, ele vai sofrer, porque ele vai ser pego de surpresa. Os ladrões, os salteadores vão pegá-lo desprevenido, por isso esteja sempre atenta. Jesus está contando uma parábola, é a parábola da vida de alguém aqui. Aquele homem foi pego, por quê? Entendemos que ele estava desatento, estava só. É por isso que eu falo, a ovelha sem pastor, sozinha, está vulnerável a ataques. Quando você tem cobertura espiritual, o ataque não é suficiente para te destruir, nem para tirar o que você tem. Está muito forte. Oh, meu Deus! Decanto calaçai. E o que acontece? Contando a parábola, Jesus deixa claramente: no caminho, alguns ladrões o assaltaram. Então, existiam ladrões naquela época. E nessa ocasião, os ladrões vão roubá-lo, tirando o que ele conquistou. Roubando tudo dele, tudo, pastor, sim, tudo, ao ponto de deixá-lo nu. Ele ficou pelado, sem roupa. Aquele homem, ele estava completamente na sarjeta. E ele não conseguia mais se levantar porque ele caiu enfermo. Por quê? Porque ele foi abatido, deixado como morto, estava semi-morto. Ele apanhou, ele perdeu as roupas, e ele caiu, e o que ele mais queria? Alguém que o ajudasse a levantar. Jesus está contando essa parábola para um intérprete da lei.
E parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Mas tem. Tudo a ver. Porque aquele intérprete da lei não sabia exalar, exercer o amor. Exercer o amor. Ele sabia falar, mas não sabia fazer. Ou por preguiça, ou por ferida. Ou por ambos. Ou por achar que ele era o dono da razão. Mas o dono da razão é Jesus. É Deus que é o dono da razão. É Deus, é Deus. E contando a parábola no versículo 31 de Lucas capítulo 10, ele vai dizer, ele vai dizer algo que vai tocar na ferida do intérprete da lei. Porque aqui temos Jesus, o intérprete da lei, uma multidão ao redor e uma parábola contada, sendo contada, onde está um homem caído no chão, nu, pelado, sem nada. Nada para oferecer às pessoas. E o amor não é assim. O amor, ele precisa ser sem interesse. E Jesus está ensinando aquele homem a não ser interesseiro. Não é possível. Deus está falando aqui. Jesus está ensinando aquele homem a não ser interesseiro. Porque agora ele toca na ferida. Qual é a ferida dele, pastor? Jesus fala no versículo 31. Quando aquele homem caiu e não podia fazer mais nada por ele, passa um sacerdote. Sacerdote geralmente interpreta a lei, cuida, prega, ministra, aconselha. E o intérprete da lei estava do lado dele. Mesmo ele não sendo um sacerdote, ele tinha uma posição alta na sinagoga. E Jesus conta, o sacerdote passa, porque estava descendo pelo mesmo caminho. E descendo pelo mesmo caminho, quando vê o homem, ignora ele. E esse homem que interpretava a lei, ele ignorava a dor dos outros. Por quê, pastor? Porque ele estava ferido. Esse homem, tão inteligente, ignorava o amor. Porque ele via a dor dos outros e não se compadecia. E Jesus vem ensinar, além de amar, a ter compaixão, que é se colocar no lugar da pessoa que está em depressão, em sofrimento, em angústia ou em dor, que está passando por uma crise, um momento difícil. E Jesus não manda ele ser isso. Jesus conta uma parábola que ensina ele a ser essa pessoa, a nova criatura. Aqui Jesus só ensina, ovelha. Pastor só ensina, tá? Jesus manda, pastor ensina, fala, e é você que decide. Ah, pastor, mas eu não sou evangélico, eu não sou crente. E quem disse que eu sou evangélico e sou crente? Pastor, que isso? Aqui seja você católica, evangélica, espírita. Eu sou cristão, ovelha. E sigo o Deus vivo, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Rótulo de igreja, CNPJ da nossa igreja não vai salvar ninguém. O que vai salvar é uma conversão genuína, é reconhecer Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. É seguir os passos dele, obedecendo a ele, sendo fiel, obediente, que tem salvação. CNPJ é porque a lei manda, ovelha. Placa de igreja não salva. E eu não estou falando mal de igreja, jamais. Eu estou te ensinando a não ser religiosa. E eu sei que você não é. Porque a religiosidade dele só impedia ele a deixar de amar e se compadecer das pessoas que precisavam. Então ele precisava de um chacoalhar. E Jesus está chacoalhando ele com a parábola. Jesus disse: quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Se um sacerdote ignora a dor de um homem ferido, que mundo é esse que estamos? E eu sei que tem gente aqui, ovelhas preciosas, carinhosas, que foram feridas por um pastor, por um diácono, por um presbítero, por um evangelista, por um padre, por um líder espiritual. Perdoe ele, perdoe ela. O sacerdote para e ignora
Aí Jesus continua. Quando viu, tratou de passar pelo outro lado. Tem gente que vê o teu problema e vira as costas. E o pior é que podem te ajudar e não ajudam. Aquele sacerdote virou as costas para a dor daquele homem que estava nu, machucado, tinha apanhado e estava no chão sem nada. Por quê? Ele virou as costas, talvez porque não tinha nada a oferecer para aquele homem que passasse, o sacerdote. E isso não é amor, isso é interesse. Então Jesus fala para o intérprete da lei, em outras palavras, de forma indireta, não seja interesseiro, ame verdadeiramente. Oh! Tu quer alguém que te ame? Então receba a cura para você não ferir as pessoas também. E essa campanha vem justamente para isso. Para dar para você todas as curas que você precisa. Todas as curas que tem que te alcançar chegarão pela fé, em nome de Jesus, através dessa campanha. E Jesus está dizendo, olha, esse sacerdote, em outras palavras, é você. Porque por muito tempo, você viu a dor de alguém e ignorou. Por muito tempo, você viu alguém ferida e não foi lá tratar. Por muito tempo, você pôde ajudar as pessoas e não ajudou como deveria. Oh, meu Pai, obrigado por falar conosco, Senhor, porque Deus está falando comigo e está falando contigo. Não devemos ignorar a dor das pessoas, por mais simples que achamos que é. Porque só quem está doente sentindo a dor sabe do grau, do nível e da intensidade dela. E é muito fácil julgar as pessoas, porque estão com uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha no pé, uma dorzinha... Mas a dor só machuca o corpo de quem a sente. E eu sei que alguns, e eu sei que um homem ignorou a sua dor. E quando esse homem ignorou a sua dor, mais difícil ficou para você. E eu sei que tem sido dias difíceis, diante de tantos problemas que você enfrenta. E eu sei que tem pessoas que viraram as costas para você, vendo você para baixo, caída, e isso causou mais feridas ainda. Só que a proposta dessa campanha, dentre tantas, é curar você em todas as áreas da sua vida. E eu sei que tu precisa de cura. E a cura vai te alcançar, porque Jesus te ama. Ele não vai deixar mais você passar por esse temporal, por essa tempestade. Parece que é um dilúvio, não parece? Parece que não vai ter fim, não parece? Se Jesus consegue ensinar um fariseu, um intérprete da lei, com uma parábola, essa mensagem consegue te ensinar e te curar. Libera esse perdão, minha filha. Libera esse perdão, rapaz. Seja para o teu pai, para tua mãe, para o teu filho, para tua filha, seja para tua esposa, seja para o seu marido, libera. Porque é perdoando que se é perdoado. Tem gente que pede perdão, mas não é perdoado porque não perdoa. Então você vai se sentir perdoado quando você liberar o perdão, mas eu não quero mais vê-lo, pastor, eu não quero mais vê-lo, eu não quero mais contato. Não é para ter contato. É para liberar esse lixo tóxico, essa carga negativa que não te pertence. Determine comigo agora, eu perdoo ela, eu perdoo ele, dá nome a quem você está perdoando, e você vai ver uma grande mudança, você vai sentir um alívio muito grande dentro de você, as 4 curas, aleluia, decanto, calaçou. As 4 curas vão te alcançar nessa campanha. Falei antes e repito. As 4 curas vão te alcançar hoje. Ei, minha filha, nós vamos terminar essa campanha no final do mês. Não deixa passar. Entra, participa, faz seu voto, ovelha. Porque o que você não consegue com a boca, com o coração, com as pernas, com os pés, com as mãos, um voto de fé, uma semente consegue por você. Eu vou orar e abençoar a sua vida. E você vai sentir uma força aí agora. Uma energia positiva te colocando para cima. Você vai sentir mais leve, mas você vai perdoar. Em nome de Jesus. Deus,
Todo-Poderoso, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço por essa mensagem, por essa palavra profética. Também agradeço pelas divinas revelações, pelas visões, profecias, por falar conosco de forma precisa, sendo claro, sendo conciso. Deus vivo, muito obrigado por colocar aqui essa irmã tão querida e esse amado irmão. No nome de Jesus, que o teu poder alcance essa vida, que a tua graça, que o teu favor alcance essa pessoa e que ela tenha força para perdoar, que ele tenha força para perdoar e que esse peso agora saia de dentro dela, que saia de dentro dele, que suma de vez e nunca mais retorne. Saia de você, do teu corpo, aonde está enraizado, aonde está entranhado, toda raiz de amargura, que saia de dentro de você, toda raiva, todo ódio, saia em nome de Jesus, que suma de vez de você todo o mal, tudo aquilo que te faz sofrer, toda enfermidade caia por terra, queima todo o mal, vai queimando todo o câncer, toda doença infecciosa, vai queimando, Senhor. Vai queimando toda doença psicológica, toda depressão, toda crise de ansiedade, toda síndrome do pânico, vai queimando, vai queimando, vai queimando em nome de Jesus, para fora desse corpo, para fora dessa mente, para fora desse coração. Eu dou uma ordem em nome do Senhor Jesus, saia, para nunca mais voltar. Nunca mais vai voltar, nunca mais. Deus manda dizer para uma ovelha que Ele te perdoou. Ele manda dizer para você, Ele te perdoou, porque você está perdoando. Você vai sentir mais leve, você vai se sentir voando, você vai sentir o seu corpo mais tranquilo, mais relaxado. É fé e eu creio em você. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pega a água, ovelha. Pega um pouquinho de água. Você vai pegar a água e você vai deixar a água do seu lado. E quando eu falar para você colocar o dedo de azeite, você vai pingar uma gota de azeite no dedo e vai botar dentro da água. Quando você colocar, aí você vai poder beber. Primeiro eu vou consagrar. Em nome de Jesus. Eu consagro essa água e esse azeite, ó Pai, como sacerdote, como pastor de ovelhas. E declaro, quem beber dessa água e aonde ela tocar, haverá cura, haverá libertação, salvação chegará nessa casa, porque haverá mudança de caráter e de comportamento. Em nome de Jesus, cura, libertação. Eu consagro, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Você vai pegar a sua água e vai botar o dedo de azeite dentro dela. Isso. Assim. Beba água, em nome de Jesus, está consagrada. Deus abençoe. Água com azeite. É um mistério forte, ovelha, que Deus me deu. No nome de Jesus, o azeite está aqui. Senhor, eu te apresento cada nome, cada voto, que fez um sacrifício fazendo esse voto sugerido de R$70. Eu abençoo essa ovelha que fez esse sacrifício de fazer esse voto, tanto por ela, quanto por alguém que ama. E Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé, porque haverá grande prosperidade com você e com o seu amado do lado, com a sua amada ao lado. Em nome de Jesus. Eu estou vendo um véu de noiva e eu vejo um vestido. Porque alguém aqui sonha em usar esse vestido.
E pode receber essa profecia, vai ser desse jeitinho que você está programando, porque é sonho. Deus vai fazer essa união acontecer. E eu vejo alguém indo no cartório, é outra revelação, e assinando um documento de uma união, de um casamento. Eu vejo uma transferência de propriedade. Seu nome está aqui, tá? Essa visão é para você que está aqui. Eu vejo uma bênção de você recebendo sua casa, o seu apartamento. Deus vai tirar alguém do aluguel aqui. E Deus vai dar uma casa maior para alguém aqui, um lugar melhor. Um apartamento melhor. Escuta. Escuta o que eu estou te falando. Mas antes ele precisava te curar, ele está te curando nessa campanha. O teu voto não foi em vão. Escreva 7 vezes, o meu voto de fé não foi em vão. Pode escrever. Pastor, eu quero fazer esse voto. Eu quero participar dessa campanha. Qual o valor sugerido? O valor sugerido é de R$70. Você vai enviar o seu nome completo com o seu voto. Pastor, não consigo fazer hoje. Posso fazer no início do mês, um pouquinho mais adiante, no meio do mês? Pode, mas envie o seu nome, porque no final do mês eu tiro todos os nomes do azeite. Fez o voto, enviou o nome, eu vou colocar aqui. E no final do mês eu vou tirar o nome para separar para o dia da oração no Monte Consagrado. Que geralmente é algo particular entre eu e Deus. Tá? A não ser que Deus manda eu filmar, eu mostro. Escuta o que eu vou te falar. Eu quero fazer esse voto sugerido, mas eu vou te dar um conselho. Faz um voto por você e, se você puder, faz por essa pessoa que você está buscando. Lembra de Jó, que fazia voto pelos filhos? Ofertas altas pelo filho, para protegê-los. Você lembra de Abraão, que também fazia oferta pelo seu filho? Faz pelo seu marido. Além de fazer por você um conselho, faz pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho, por alguém que você sente. E você vai ver o quanto isso é importante, porque o que a sua mão e a minha não faz, um voto de fé com certeza fará. Amém? Pastor, qual é o Pix da Luz para as Nações? Vai estar aqui na descrição do vídeo, no YouTube, e no Face vai estar aqui em cima. O Pix é o CNPJ da Luz para as Nações. Ou o Pix é o meu celular WhatsApp, que também está tudo aqui embaixo. Pastor, eu não tenho Pix. Se você tiver Pix, preferencialmente eu peço que seja pelo Pix, que é mais rápido de pegar o seu nome. Se você não tiver, não tem problema. Você pode fazer pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, ou na lotérica, né? Caixa Econômica Federal ou lotérica, Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco. Amém? Envie o nome, diz o dia que você vai fazer, porque nós vamos separar o seu nome para colocar no azeite consagrado. Pastor, me sinto bem aqui. O Senhor tem estado todos os dias comigo e eu sinto que aqui é minha igreja, é o meu lugar com Deus. Eu quero passar a ser dizimista, eu quero honrar Deus com o meu dízimo na Luz para as Nações, no nosso ministério. Porque Deus tem falado comigo de forma profunda. A mensagem tem me acalmado, me feito bem, tem me alimentado. E eu vejo a sua dedicação, pastor, para com as ovelhas. Então quero ser sua ovelha, quero passar a ser dizimista aqui. Você vai me enviar uma mensagem, quando você mandar seu comprovante, você vai escrever Santo Dízimo, porque o Santo Dízimo eu coloco na Arca da Aliança. Então eu preciso que você escreva Santo Dízimo quando você enviar. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar te honrando, porque a terra aqui é fértil, minha filha. Como se descobre que uma terra é fértil? Essa palavra de Deus é pregada. E aqui, graças a Deus, é pregada com excelência, porque o Senhor tem feito isso, e não é o pastor, é o Senhor. Ele vai te honrar, no nome de Jesus. Seu pastor te ama, tá? Do fundo do coração. Para você enviar para o WhatsApp, você procura aqui, em algum lugar do vídeo aqui em cima, aqui embaixo, tem um link azul no YouTube, tem um link que você clica e você vai direto para o WhatsApp. E lá também tem todos os dados bancários também, da Luz para as Nações. Amém? Ou você pode copiar o número do WhatsApp que também está aqui. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe, fique na paz e creia em tudo que Deus falou aqui, porque vai acontecer. Assista essa live 2 vezes, não esqueça, cada live assista 2 vezes. Paz, em nome de Jesus. Obrigado pelo like, se abençoa mais vidas. Se inscreva aqui no canal se ainda não se inscreveu.
clica no sininho e ative todas as notificações. Fique na paz.